E aí, gente? Bora para outra aula? Muito boa. Como a gente está falando sobre hidrostática, então estamos aí, ó, desde o começo das videoaulas, a gente está falando sobre o princípio, né? Então já teve o princípio, o primeiro de Stirling, o segundo foi de Pascal e agora esse é o terceiro de Arquimedes. Eles são muito importantes porque que eles definem a grande base da hidrostática, cálculos de hidrostática, né? Então, e que a gente utiliza muito em provas de vestibular, né? Tudo mais. Então, eu tô explicando esses conceitos para vocês. E também depois a gente vai ter atividade sobre isso aqui daí, tá? Voltando para cá, ó. Vem comigo, olha só. O princípio de Arquimedes diz assim, ó, que todo corpo mergulhado em líquido, ele recebe um empuxo de baixo para cima, tá? De baixo para cima e vertical, tá? Igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Se tu pegar, ele está dizendo o seguinte assim, ó, se tu pegar um frasco, encher d'água, e tu colocar um corpo ali, e tu e deslocar daquele nível inicial, o líquido deslocou, tu pegar aquela coluna de líquido deslocado e tu pegar, pesar ela, vai ser o valor do empuxo. É isso aí que está falando, ó. Então, o empuxo é uma força, tá? Eu já vou explicar como é que funciona o empuxo, tá? O empuxo é uma força de baixo para cima que faz sobre o corpo, de baixo para cima, tá? Que tem o mesmo valor do material deslocado pelo corpo dentro do fluido, tá? Quando ele mergulha dentro, o corpo mergulha dentro do fluido, o líquido ele vai deslocar. Essa parte do líquido que foi ocupado pelo corpo, que se desloca, se tu pegar ela e pesar, tu vai ter exatamente o valor do empuxo dessa força aqui. E ele conseguiu verificar isso aí. Então aqui, ó, o que acontece? Eu fiz aqui esse exemplo onde que está submerso aqui um corpo qualquer, tá? E aqui a força de empuxo que atua na forma vertical para cima, empurrando o corpo para cima. E o peso que está atuando aqui. Não podemos esquecer disso, né? Esse corpo aqui, ó, tem duas forças que estão atuando nele, ó. O peso, pelo motivo da gravidade, né? Força gravitacional. E o empuxo, que é essa força aí que faz com que o corpo tenda a ir para cima. Vocês já notaram o seguinte, assim, ó, quando vocês entram numa piscina, vocês têm essa sensação de se sentir mais leve? Ou, por exemplo, tá na piscina, alguém vai e tu carrega ele na piscina, ele parece bem levezinho. Agora, se tu saísse da água e fosse carregar a mesma pessoa, daí tu sente o peso. Exatamente isso que acontece, ó. Por que fica mais leve dentro da piscina a pessoa se for carregar ela? Por causa dessa força. Essa força aqui, ó, ela empurra a pessoa para cima e daí faz com que fica mais leve para tu carregar. Nós temos que lembrar o seguinte, assim, ó. Hoje eu amanheci um pouco com a garganta fechada. Eu tô meio preocupado com essa pandemia, né? Eu pouco saio de casa, mas vamos ver, né? O professor ficar vivo, a gente volta para as aulas, senão já sabe, né? Olha só, voltando para cá, nós temos que cuidar o seguinte, assim, ó, que pressão, eu vou fazer uma diferenciação entre pressão, tá, e força. O peso, ele é uma força. A pressão é outra coisa, tá? A pressão é uma grandeza escalar. O peso, ele é uma grandeza vetorial, porque ele tem sentido, módulo e direção. Já a pressão não, por ser escalar. Ah, como assim, professor? É bem simples, ó. Notem aqui, ó, que esse corpo está submerso, né? Quando ele está submerso no líquido, existem várias forças que atuam nele em diferentes direções, ó. Por isso que a pressão hidrostática ela não pode ser considerada como força. Porque existem várias forças em todas as direções que atuam, ó.
Então não tem como tu saber o modo de direção certinho. A menos que tu pegue uma força, exatamente uma só. Mas daí essa força não é mais pressão. Agora o conjunto dessas forças sobre o corpo cria pressão. Aqui eu fiz um desenho, ó. É bem interessante. Você imagina uma parede aqui, ó. E aqui são várias moléculas do líquido, tá? E eu vim com uma força aqui em cima delas, ó. Uma força e pegar, comprimir elas contra a parede aqui, ó. Contra a parede do recipiente. Aqui é a parede, ó, do recipiente, tá? Eu pegar uma força e empurrar essa molécula contra a parede do recipiente. Isso aqui é a pressão. Quanto maior a força que tu aplica aqui, maior vai ser comprimida as moléculas contra a parede. Isso aqui é a pressão, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó. O líquido ele tem várias forças que atuam ao entorno dele, né? Do corpo aqui. E com forças de diferentes tipos de módulo. Que agora eu já vou explicar para vocês da onde é que surge esse empuxo aqui. Por que que ele existe? Justamente por isso, ó. Vocês lembram que lá no princípio de Steven, lá no começo do outro vídeo, na primeira videoaula lá, sobre o princípio, lá dizia assim, ó, que quanto maior profundidade, que tu, vamos supor, tu entra num tanque de água, quanto maior profundidade, maior pressão exercida, exatamente acontece aqui, ó. Em diferentes níveis aqui, ó, desse líquido, quando tu deixar submerso, afundar ali dentro do líquido, o corpo, tu vai notar que existe várias forças, ó, eu representei aqui. Só que essas forças aqui, ó, elas são de módulos diferentes. Por exemplo, aqui embaixo, ó, quanto mais profundo ele ir, a parte de baixo do corpo aqui, ó, essas linhas de força aqui mostram o módulo delas, ó. Aqui o módulo é maior, porque está numa profundidade mais baixa. E lá em cima, no topo lá do corpo, ó, as forças elas são diferentes, elas em módulo. Elas não são tão grandes como embaixo, porque elas estão num nível mais alto que a parte de baixo. Então, quanto mais profundo, vamos supor aqui, ó, pegar essa parte aqui, ó. Quanto mais profundo essa parte aqui, ó, maior vai ser o módulo. E aqui o módulo da força vai ser diferente naqueles pontos lá. Porque está em diferentes posições lá. Aqui está mais no fundo e lá em cima está mais próximo da superfície, no caso, do líquido. Então as forças em módulo aqui, ó, vai ser maior que as forças atuando lá no corpo, no módulo lá em cima, tá? Lá o módulo das forças lá vão ser menores em relação ao de baixo aqui do corpo. Então, a resultante da somatória de todas essas forças que estão atuando no corpo, elas vão ser igual, a força vai ser para cima. A resultante vai apontar para cima de todas as forças. E essa resultante total aqui, dessas forças aqui, foi chamada de força de empuxo. É isso que o Arquimedes falou. Então, e o líquido deslocado, se tu pesar ele, é o valor desse empuxo, dessa força. É isso que ele quis dizer. Eu fiz um pequeno exemplo aqui, ó. Vocês podem notar que esse exemplo aqui tá bem legal, ó. Eu peguei um recipiente, esse recipiente aqui, e eu repliquei ele 2 vezes para cá, mas é o mesmo, tá? E eu botei aqui essa linha tracejada para indicar o nível da água. Daí o que acontece? Tem um corpo aqui, ele vai ser mergulhado, ó. Ele mergulhou, o nível da água é esse aqui, tá? Ele mergulhou, o que aconteceu, ó? O nível da água aqui aumentou, ó. Ó. Tá vendo? E aumentou porque o corpo fez deslocar essa água para cima. Deslocou. A única saída dela é deslocar para cima, porque ela está contida no recipiente, né? Nesse caso aqui. Então, esse volume, se tu pegasse esse volume de água deslocado aqui pelo corpo e pesar ele, vai dar o valor do empuxo. E aqui, ó, agora ele entrou totalmente, ele ficou totalmente submerso.
Ó, o nível foi lá para cima, ó. Olha que legal. Então, aqui nesse caso, como o nível foi lá para cima, então ele deslocou uma coluna de água maior. Ó. Você pode notar essa distância aqui, ó. Se eu pegar essa coluna de água aqui e pesar, também vai dar o valor do empuxo. Então significa assim, ó. Se o corpo está parcialmente ou totalmente, não importa. O valor do líquido deslocado pelo corpo, tu pesar ele, vai dar o valor do empuxo. Entende? Então aqui, ó, o empuxo, ele é igual a massa deslocada vezes a gravidade. Essa massa deslocada é o líquido que deslocou, né, com o corpo, o fato de o corpo ficar imerso. E a gravidade, que a nossa é de 10 metros por segundo ao quadrado, né, a força gravitacional. Eu vou apagar isso aqui agora, ó, tá? Porque eu quero dar continuidade nessa dedução dessa equação aqui. Então assim, gente, ó, voltando para cá, ó, o empuxo então é a massa deslocada pela gravidade, né? A gente pensa assim o seguinte, ó, a massa deslocada. Vocês lembram aquela equaçãozinha assim da densidade? A densidade é igual a massa sobre o volume? Pois então, a massa deslocada tá aqui, ó. O que acontece se eu mudar isso aqui, eu pegar a massa igual a densidade vezes volume, ó. A mesma coisa, tá? Só que eu passei esse volume para cá, ele está dividindo e passa multiplicando, ó. Eu pegar e dizer que a massa é a densidade sobre o volume, tá certo? Porque a massa deslocada nada mais é que a densidade vezes volume. Então eu posso substituir aqui, ó, esse cara aqui, ó, aquela informação. Daí essa equação vai passar a ficar assim, ó. O empuxo que é igual a densidade do líquido, nunca podemos esquecer isso, a densidade do líquido, vezes o volume deslocado pela gravidade, a força gravitacional. E eis aqui a equaçãozinha que consegue determinar a força de empuxo. Vocês notam o seguinte, assim, ó, que o empuxo ele é tanto maior quanto maior for a densidade. Se a densidade for maior, a força de empuxo vai ser maior. E também para o volume, se o volume aqui ele for maior, vai aumentar a força de empuxo, né? A força de empuxo fica maior. É isso aí, pessoal. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula.